Fala galerinha, aqui é o André Oliveira, mais conhecido como Firon. Hoje eu vou trazer essa aula de geografia para vocês. Nos sigam aí nas redes sociais, no Instagram, Agentes Cristãos ou Gentes Cristãos, e dá um like lá no nosso canal do YouTube, Agentes Escolares. Hoje aí nós vamos falar de um tema, nós já abordamos na aula anterior urbanização, e hoje falaremos sobre agropecuária. A palavra de hoje aí está em Gênesis 41:36, quando José avisa ao faraó, referente a uma visão, sobre um sonho que o faraó havia tido, sobre 7 anos de fome no Egito, ou seja, a terra não produzirá nada durante 7 anos. O que isso nos revela? Que Deus tem total controle sobre os ciclos da natureza. Para que se preocupar quando servimos um Deus que nos avisa e que cuida da nossa terra e que cuida dos nossos corações? Hoje aí nós vamos falar desse tema interessante a partir da Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola, ocorrida aproximadamente há 10 mil anos atrás, na chamada pré-história, onde o homem passa da condição de caçador, né, de uma condição nômade, se deslocando em busca de alimento, para uma condição agora sedentária, onde ele vai se fixar em determinado local, vai começar a plantar sua própria comida, vai produzir os seus próprios recursos a partir da terra. E essa revolução foi a transformação na história que levou ao surgimento das primeiras vilas e cidades a partir da Revolução Neolítica. A agricultura e a agropecuária em si, ela tem diversas funções aí na nossa sociedade atual, seja aí para alimentação, para exportação, sobretudo das chamadas commodities, mercadorias vendidas com alto valor nos mercados internacionais, seja a venda de matéria-prima, energia, enfim, o setor primário agrícola e pecuário e o extrativismo também tem função primordial aí na economia brasileira, sendo um dos principais setores da nossa economia. Além disso, não temos como deixar de citar o famoso Estatuto da Terra, criado aí pelo governo durante a época inicial da ditadura militar no Brasil, ou regime militar no Brasil, em 1964. Ele faz uma classificação de terras conforme o município, a partir da medição da terra, o hectare, que equivale a aproximadamente a 10 mil metros quadrados, um hectare. Para você ter uma ideia de comparação, seria o equivalente a um estádio de futebol, tem em torno aí de 7 mil até 8 mil metros quadrados, e aí ele cria o chamado módulo rural a partir dessa lei brasileira. E o módulo rural, ele respeita, e ele depende muito da utilização e da exploração, a forma com que ele é explorado, ou seja, o tamanho dessa terra vai depender para qual uso ela será feita, utilizada, enfim, seja para plantio, seja para criação de animais. E criou também a ideia de módulo fiscal, né? O módulo fiscal, ele depende de cada município, a ideia de módulo fiscal, que está vinculado ao tamanho, né? O módulo rural, ele vai de 5 a 110 hectares, então é grande, né? Essa porção. E aí, a partir disso, o Estatuto define os tipos de propriedades. Por exemplo, o minifúndio, que é uma terra menor, pequena, ela é uma área inferior a um módulo fiscal. Lembrando que o módulo fiscal vai de 5 a 110 hectares. Já uma pequena propriedade, que é um pouquinho maior que o minifúndio, vai de 1 a 4 módulos fiscais. Uma propriedade média vai entre 4 e 15. E uma grande propriedade ela é superior a 15 módulos fiscais. Então é muito grande o chamado ainda latifúndio no Brasil, que é uma grande propriedade de terra, e na era colonial aí dependia sobretudo do trabalho escravo, hoje não mais, né? Boa parte aí dos trabalhadores são assalariados ou a partir de acordos com os proprietários de terra. Aí você tem, por exemplo, aquele que fica com a metade da produção, chamado meeiro, né? Tem também o terceiro, que fica com 1/3 da produção aí, conforme o tipo de exploração, ou aqueles que prestam serviços a um baixo custo até o fim da plantação, como os chamados boias frias, muito comuns em algumas regiões do interior ainda do país, né? Sobretudo ainda no sertão nordestino, né?
E fundamental aí quando a gente fala da pecuária e da agricultura, da agropecuária, os produtos voltados aí para exportação, sobretudo no cenário brasileiro, nosso principal setor aí. A soja, por exemplo, ela tem um papel considerável aí na exportação, uma vez que com soja você consegue produzir diversos insumos, né? O açúcar bruto e também aí a sua transformação em etanol como combustível, a carne de frango, que tem um papel aí fundamental ao lado da bovina, que nós temos aí um dos maiores rebanhos do mundo de bois, né, voltados aí para o mercado externo. Café em grãos, que tem um papel fundamental também na exportação, desde a era imperial brasileira. E diversos outros produtos aí em destaque, entre eles a celulose, a própria laranja aqui no interior do estado de São Paulo, que tem um papel fundamental de exportação, né? Destaco aí algumas regiões importantes, mas antes da gente falar sobre isso, dá uma olhada ali no desenho do boi. Olha o equivalente aí, se eu não me engano, esse gráfico é de 2010, 214, quase um boi para cada habitante brasileiro. Uma das maiores produções globais aí. Olha o frango, outra importância aí, chega galinhas, né? E aqui frangos. O número chega a superar o número de habitantes no Brasil. Então, é uma grande quantidade, principalmente no setor pecuário, onde predomina no Brasil a chamada pecuária extensiva, onde o animal é criado solto, em pastos largos, né? Não há um controle da sua reprodução, ao contrário da intensiva, onde ele é criado numa propriedade controlada, esse animal é controlado através de vacina, ele tem um cuidado maior visando uma qualidade maior da carne, né? Destaco aí no Brasil a produção bovina no centro-oeste, sudeste e no sul gaúcho, nos chamados Pampas Gaúcho, e destaco aí o crescimento na região norte dessa produção. Caprinos e ovinos, né, cabras e ovelhas no nordeste, sempre tradicional, uma grande produção. Suínos, porcos aí, destaco no Santa Catarina, na região sul. Bubalinos ou búfalos no norte, na ilha de Marajó, no Pará. E equinos, né, produção de cavalos voltados aí para transporte, por que não em alguns países para alimentação na região sudeste, né? Além da produção de mel no Rio Grande do Sul, de apicultura, e também destacando aí o extrativismo no Brasil, na civicultura, sobretudo as seringueiras, que era muito comum na região norte, ainda é, mas agora aí mais no leste do estado de São Paulo, o Guaraná, que é tradicional na Amazônia, a celulose, nós somos líder em exportação de celulose, aí, a matéria-prima do papel, destacando aí nessas regiões, né? Destaco também a produção de leite, pecuária leiteira no sul de Minas Gerais e Vale do Paraíba, aí na divisa com o Rio de Janeiro, entre Rio de Janeiro e São Paulo, sobretudo em pequenas propriedades. Então, o Brasil tem um papel considerável aí no setor primário, sobretudo na agropecuária, na agricultura e na criação animal, aí destacando a pecuária aí de bois e aves como setor importante da nossa economia. Então, hoje aí nós vimos aí nessa aula a Revolução Neolítica e sua função, seu papel aí na formação das cidades. Falamos do Estatuto da Terra e a divisão da terra a partir de módulos, seja a partir do módulo rural e o módulo fiscal, utilizando a medição em hectare. Não se esqueça que um hectare equivale a 10 mil metros quadrados, um pouco maior que um campo de futebol. As exportações brasileiras, aí, os setores principais, né, voltados aí para exportação, o café de Minas e do Espírito Santo, por exemplo, a soja na região sul e do Cerrado, no Brasil Central, a laranja de São Paulo, a cana em São Paulo, como destaque aí dos principais produtos, além da própria produção voltada para a subsistência e para o mercado interno brasileiro, como feijão e arroz, né? E destacando aí o crescimento também da fruticultura na região nordestina, sobretudo no Agreste, e o algodão também, que tem crescido bastante nos últimos anos no Mato Grosso, né? E aí uma brincadeira aí de um animalzinho gritando, graças a Deus tive uma boa agropecuária, ou seja, uma boa produção, uma vez que aí a nossa agropecuária depende, como nós falamos no início da aula, seu sucesso, Deus tem o controle sobre os fenômenos naturais, e é isso que nós cremos, e quando você crê nisso, você também passa a ser bem-sucedido nessa área. Então, ore ao seu Deus, creia nele, que nós sairemos dessa crise, e esse setor
continue prosperando e seja um dos fundamentais da economia nacional. Sigam a gente nas redes sociais, Agentes Cristãos no Instagram, e não deixa de dar um like lá no Agentes Escolares no YouTube. Falou, galera! Tchau!